Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Desde que eu me converti, os momentos de frio na barriga com Deus começaram, né? Foi o primeiro testemunho, o batismo, né? A primeira vez que falei aqui com os jovens, a primeira aula, e agora não é diferente, né? Mas vamos lá que Deus está no controle. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 47. Versículos 5 e 6. Diz assim: Então o faraó disse a José: Seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gozém. E se você vê que alguns deles são competentes, coloque-os como responsáveis por meu rebanho. Agora vire mais algumas páginas aí, vai até o capítulo 1 de Êxodo. Versículo 8. Levantou-se sobre o Egito um novo rei, que não conhecia nada sobre a vida de José. Então proclamou ele ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Vinde, tomemos sábias medidas a fim de impedir que ele cresça ainda mais, pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós para depois deixar nosso país assolado. Sendo assim, impuseram a Israel inspetores de obras para tornar-lhes dura a vida com os trabalhos que exigiam. Foi assim que construíram para Faraó as cidades armazéns de Pitom e de Ramsés. Contudo, quanto mais os oprimiam, tanto mais geravam filhos e se multiplicavam, e os egípcios preocupavam-se por causa dos muitos descendentes de Israel. Os egípcios obrigavam os filhos de Israel ao trabalho e à cruel servidão. Até aí, só. Eu creio que todos conhecem, né, a história de José, e eu vou falar aqui bem rapidamente, que José ele foi vendido como escravo ao Egito pelos seus irmãos, e lá no Egito ele se tornou governador. Aconteceu algumas coisas ali, não vou me atentar muito a isso, mas ele foi vendido como escravo, e lá no Egito ele se tornou governador. E num determinado momento, a fome, né, um período de muita fome, assolou todo mundo. E o único local que tinha mantimento, que tinha comida, era o Egito. E José era responsável por todo esse alimento que estava sobre a terra do Egito. Então os filhos de Jacó, os seus irmãos, né, como eles estavam vivendo essa fome, eles foram até o Egito para poder comprar mantimento. E lá no Egito aconteceu algumas coisas e José se revela então a seus irmãos, aqueles que eles achavam que estavam morto. José então se revela, conta toda a sua história e aqui no final do livro de Gênesis, José chama então o seu pai e toda a sua família para ir morar com ele no Egito, porque era o único lugar do mundo onde as pessoas não estavam passando necessidade. Então a família de Jacó chega ao Egito com um número de 70 pessoas e nós nos deparamos com esse texto que eu acabei de ler. O faraó falando com José, e o faraó diz para José: pegue toda a sua família e coloque ela para morar na melhor terra do Egito, que é a terra de Gozém. Era a melhor porção do Egito que existia. O faraó deu permissão para que José e sua família morassem naquele local. Não só isso,
ele ainda permitiu que os filhos de Jacó cuidassem de todos os seus rebanhos, dos rebanhos da família e ainda mais dos rebanhos de Faraó. Eles estavam num momento meio turbulento, passando fome, e agora estavam no Egito. É bem verdade que não era o local que Deus tinha escolhido para eles, mas Deus os abençoou na terra do Egito. E aí, chegando nesse segundo texto que nós lemos, ali no livro de Êxodo, os filhos de Israel estavam desfrutando de um tempo de bênção, né? Estavam desfrutando de um tempo de paz, de prosperidade, onde eles tinham comida, tinham tranquilidade, estavam vivendo na bênção. A bênção de Deus era tão grande na vida deles que a Bíblia diz que as filhas, né, as mulheres israelitas, elas eram muito férteis. A Bíblia diz que antes que as parteiras chegassem para fazer o parto das mulheres, os filhos já nasciam. A bênção era tão grande. Quando a taxa de natalidade no meio do povo de Deus é alta, isso é resultado de bênção, né? Então, quando nasce muita criança, isso é resultado de bênção de Deus. Eu ainda, né, não compartilho dessa bênção, né? Ainda não, mas tinha combinado com a Alessandra aqui que a gente ia deixar isso para depois da Copa, né? Só não definimos qual Copa, né? Ainda não definimos isso, mas é depois da Copa. Mas enfim, aquelas 70 pessoas que chegaram no Egito, a bênção de Deus era tão grande que quando eles saíram do Egito, 400 anos depois, eles se tornaram em aproximadamente 3 milhões de pessoas. Eles chegaram em 70 e se transformaram em 3 milhões. Mas aí o segundo texto que nós lemos, acontece o seguinte: morre o faraó que conhecia José, José também morreu o faraó que conhecia José, e houve uma troca de dinastia no reinado do Egito, e se levantou um novo faraó que não conhecia a família de José, tampouco a história da família de José. E ele viu que aquele povo que estava crescendo muito era uma ameaça muito forte. E aí ele então tomou a decisão de escravizar aquele povo. Agora, aquele povo que estava vivendo num tempo de paz, num tempo de prosperidade, desfrutando das bênçãos, num tempo de alegria, agora esse povo passou a ser oprimido, escravizado, né? Aquilo que era paz se transformou em opressão, aquilo que era alegria se transformou em tristeza, e aquilo que era liberdade se transformou em escravidão. O povo de Israel agora estava vivendo um sofrimento. Eles sofriam debaixo de dura escravidão. E isso, irmãos, o que eu quero falar para vocês essa noite é o seguinte, que algumas vezes nas nossas vidas acontece da mesma forma, né? Às vezes estamos vivendo um tempo tranquilo, né? Um tempo de prosperidade, de paz, desfrutando das bênçãos de Deus, está tudo tranquilo, mas de repente tudo muda, né? De repente a situação muda, é uma notícia ruim que chega, é um telefone que às vezes toca no meio da madrugada com uma notícia ruim, ou às vezes a consequência de um ato de alguém acaba trazendo um problema para nós, para as nossas famílias, e nós passamos a viver o que estava acontecendo aqui com eles. Aquilo que era paz se transformou em tribulação, o que era alegria se transformou em sofrimento. Mas todos sabemos que todos nós passamos por isso. Em algum momento da vida, todos nós passamos por momentos de sofrimento, momentos de tribulação, porque Jesus disse que passaríamos por isso. Mas o que eu quero falar essa noite, eu quero deixar aqui para vocês, o que Deus colocou no meu coração, é que quando chega esses momentos de sofrimento, de tribulação, a falta de esperança vem junto. E às vezes nós temos vontade de desistir, abandonar, fazer tantas coisas ruins, né, que não é a vontade de Deus. E eu quero deixar aqui esta noite 3 motivos para que nós não percamos a esperança em Deus. Então, anote aí se você puder, enquanto eu tomo um gole de água.
O primeiro motivo para que nós não percamos a nossa esperança é o seguinte: Deus não se esquece de nós. Em nenhum momento Ele se esquece de nós. Se uma pessoa que não conhece muito bem a Bíblia, um leigo que não conheça, e vá ler a Bíblia e vai pegar o livro de Gênesis e o livro de Êxodo isoladamente, quem lê o livro de Gênesis vai falar: nossa, que história maravilhosa. Deus chamou um homem chamado Abraão, seu filho Isaque, Jacó. A história de José é uma história linda. Mas se alguém vai lá e lê o livro de Êxodo, vai ficar completamente confundido. Vai ficar pensando: como é que pode um Deus desse? Deus se esqueceu desse povo. O povo chegou aqui, os anos se passaram e se tornaram escravos. Deus esqueceu desse povo. Mas a Bíblia, meu irmão, nós sabemos que a Bíblia, ela não traz confusão, né? Ela é um livro que se autoexplica, né? A Bíblia se autoexplica. Então nós entendemos o seguinte: nós sabemos que havia uma promessa. E lá no capítulo 15 de Gênesis, no versículo 13, Deus faz uma promessa a Abraão. E ele diz a Abraão: então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Havia uma promessa. Naquele tempo, eles não tinham a Bíblia, não carregavam a Bíblia junto com eles, mas eles carregavam a promessa. A promessa, a tradição naquele tempo, lá no Antigo Testamento, as tradições familiares, a religião, era passada de pai para filho. Então o pai sentava com seu filho, seja ali na hora do jantar, em algum momento, e contava para o filho a história da sua família. E certamente, eu creio que Abraão fez isso com Isaque, Isaque fez isso com Jacó, e Jacó fez com todos os seus filhos. Contou a história da família deles. E eles sabiam que havia uma promessa. Eles sabiam, todos eles sabiam que Deus um dia prometeu que daria para eles uma terra que manava leite e mel. Eles sabiam disso. Só que eles também sabiam que antes disso acontecer, talvez eles ficariam escravos numa terra estrangeira por 400 anos. Essa era a promessa que Deus tinha para os filhos de Israel. E eles estavam lá no Egito, escravizados, e o sofrimento deles era tão grande, que eu imagino que eles esqueceram essa promessa. E eu coloquei aqui que quando nós perdemos a esperança, algumas coisas acontecem. E a primeira delas é que nós esquecemos as promessas. Esquecemos que Deus fez uma promessa. Aquele povo estava lá e eles sabiam, era só fazer um simples cálculo. Eles deveriam pensar: ó, nós estamos aqui escravizados, mas Deus falou que nós estaríamos aqui. Deus falou que nós seríamos escravizados por 400 anos. Então esse tempo está acabando. Quando se completar esses 400 anos, Deus vai nos tirar daqui e vai levar para a terra que Ele nos prometeu. Mas esse povo esqueceu. Tanto eles esqueceram, que quando Moisés chega no Egito para libertar o povo, e ele chega com a promessa, dizendo: olha, chegou o tempo de Deus chegou, o tempo da promessa de Deus chegou. Eu vim tirar vocês aqui do Egito, eu vim tirar vocês da escravidão e levar vocês para a terra que Deus prometeu. Aquele povo, muitas pessoas, a maioria delas, já tinham perdido tanto a esperança que se esqueceram disso. No início, eles até aceitaram, mas aí o faraó não liberou o povo, não deixou que o povo saísse do Egito. Muito pelo contrário, oprimiu o povo mais ainda. E o povo se colocou contra Moisés. Falou: você veio aqui para tirar a gente, ou você veio aqui para trazer mais opressão, mais escravidão para nós? Desde que você chegou aqui, nós estamos sofrendo cada vez mais. E desde quando saíram do Egito, durante todo o percurso no deserto, eles se opuseram a Moisés. Ao invés de pensar: glória a Deus que Deus nos tirou da escravidão e está nos levando para uma terra que mana leite e mel. Em todo o tempo, eles reclamaram e ficaram contra Moisés. Não se lembraram em nenhum momento da promessa que Deus tinha feito. Por várias vezes, eles disseram a Moisés: era melhor que nós tivéssemos morrido no Egito. Será que lá no Egito não tinha cemitério suficiente para enterrar nós, para nos enterrar?
você teve que nos trazer ao deserto para que todos nós morrêssemos aqui, era o que eles falavam a Moisés. Teve momentos que eles falaram, vamos levantar outros líderes, outro líder, e que nos leve de volta para o Egito, porque estamos com saudades da cebola, estamos com saudade do mantimento do Egito, e aqui nesse deserto nós estamos morrendo de fome. Esse povo esqueceu completamente a promessa. Esqueceu. Era simples. Era só ter em mente. Deus fez uma promessa. E Ele veio para cumprir essa promessa. Mas a falta de esperança era tão grande que eles se esqueceram das promessas. E quando nós estamos com a nossa esperança, perdemos a nossa esperança, estamos lá embaixo, sofrendo, nós também, algumas vezes, nos esquecemos de Deus. Porque em alguns casos, quando estamos sofrendo, vendo alguém sofrer, e o momento está tão difícil, está tão tribulado, a primeira coisa que passa na nossa cabeça, né? Por que Deus permitiu isso acontecer? Onde que Deus estava que Ele não viu isso? Por que será que Deus permitiu que isso acontecesse? Esses são sempre os nossos primeiros questionamentos, não é verdade? Por que que Deus fez isso? Em alguns casos até pior. Em alguns casos as pessoas chegam a dizer, Deus não existe. Deus não existe, porque se Ele existisse, Ele não deixaria isso acontecer. Ele não permitiria que isso acontecesse. Nós experimentamos a falta de esperança e nos esquecemos totalmente de Deus. Quando aquele povo chegou no deserto e Moisés foi para o monte e ficou ali 40 dias, aquele povo ficou tão perdido, mas tão tribulado, que eles pensaram, Moisés morreu. Moisés morreu, nós estamos aqui perdidos, Deus se esqueceu de nós, nós também não queremos saber de Deus, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um novo Deus aqui. Vamos criar um novo Deus aqui para nos guiar no caminho aqui, porque esse Deus aqui já era. E foi aí que eles fizeram um bezerro de ouro. E aí a situação piorou cada vez mais. Esqueceram de Deus. Nós não podemos se esquecer jamais de Deus. O livro do profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 14 e 15, diz o seguinte: porém Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Deus não se esquece de nós, não. Em nenhum momento Ele se esquece de nós. Nós não podemos perder a esperança, porque Deus não se esquece de nós. O exemplo de José, José mesmo à beira da morte, ele não perdeu a esperança. A esperança dele era tão grande, ele confiava tanto na promessa de Deus, que quando estava próximo da morte, ele disse aos seus irmãos, eu estou morrendo, mas um dia o Senhor vai nos visitar e vai nos levar para uma terra que Ele nos prometeu. E o dia que isso acontecer, vocês, por favor, peguem os meus ossos e me enterrem na terra. Eu não vou deixar nem que a morte não vai tirar o cumprimento da promessa de Deus na minha vida. Mesmo morto, José acabou tomando posse da promessa de Deus. Isso é que é esperança. Mesmo a morte, à beira da morte, ele não perdeu a esperança. E o segundo motivo para que nós não percamos a esperança é o seguinte: que em todo sofrimento há um propósito de Deus. No meio de todo sofrimento, Deus tem um propósito. Nós precisamos entender que Deus não planeja o sofrimento do homem. Ele não quer, Ele não deseja que nós soframos. Ele não quer, Ele não gosta disso. Mas, às vezes, o sofrimento é causado por nós mesmos, não é verdade? Às vezes uma atitude nossa, ou a consequência da atitude de alguém, traz sofrimento para a nossa vida, traz a tribulação. Deus, Ele não deseja isso, mas o que Ele faz? No meio desse sofrimento, Ele trabalha em favor dos seus. Ele usa esse sofrimento para algum propósito dEle. E eu vejo o seguinte, eu vejo que Deus tinha um propósito em manter esse povo cativo no Egito. Qual era o propósito de Deus? Eu consigo enxergar alguns, mas vou falar para você um só.
Deus havia feito uma promessa a Abraão, lá no capítulo 12, quando ele chama Abraão. E ele diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teus pais, que eu vou te levar para uma terra e você será muito abençoado. E o versículo 13 diz o seguinte, o final: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito de Deus através de Abraão, através de Israel, é que todo o mundo fosse abençoado. Isso significa o quê? Que Deus só poderia ser revelado e só poderia ser visto através de Israel. Era o único jeito que Deus poderia ser revelado, era através de Israel. Só que, antes dele se revelar através de Israel, Deus queria se revelar para Israel. Ele queria se revelar em Israel, antes de se revelar através de Israel. E essa promessa se cumpriu com Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o cumprimento da promessa feita a Abraão. E todos nós hoje somos abençoados por causa de Jesus Cristo, mas da promessa que foi feita a Abraão. Mas, se Deus queria se revelar a Israel, é porque aqui até o momento, meu irmão, até o momento Deus só tinha falado intimamente com Abraão, com Isaac, com Jacó e com José através de sonhos. Deus ainda não falava com o povo da forma que fala conosco hoje. Os únicos que conheciam a Deus intimamente eram esses homens, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Mas agora eles eram 3 milhões de pessoas. Como é que ia fazer para que 3 milhões de pessoas conhecessem verdadeiramente quem era esse Deus? Eles conheciam apenas uma tradição. Olha, um Deus que nós nunca vimos, que nós nunca ouvimos falar, falou com o nosso pai Abraão e disse isso, isso, isso e isso. E falou que vai acontecer. Eles não conheciam a Deus, não sabiam quem era Deus. Mas através desse sofrimento, através dessa escravidão, Deus pensou: eu imagino, eu vou me revelar a esse povo, e esse povo vai conhecer que eu sou o Deus Todo-Poderoso. E foi assim que aconteceu, irmão. Deus se revelou a Israel abrindo o mar. Quando eles chegaram diante do Mar Vermelho e não tinha como passar, Deus abriu o mar para eles. Depois, já no deserto, Deus transformou águas amargas em águas doces. Deus derramou o maná para eles comerem todo dia, trouxe a provisão do alimento diariamente para eles. Deus fez tantas coisas, derrubou os muros de Jericó, e aquele povo, enfim, conheceu verdadeiramente quem era o Deus que eles serviam. Através do sofrimento, através da escravidão, eles conheceram o Deus que eles serviam. Eles conheceram verdadeiramente quem era o Deus Todo-Poderoso. Josué e Calebe, para mim, é um exemplo muito claro de que Deus se revelou através de Israel. Porque eles eram duas pessoas que estavam no Egito. Homens que nasceram e cresceram no Egito. Também conheciam as tradições oralmente. Nunca tinham falado com Deus. Mas a partir do momento que viram e que participaram de todas as maravilhas que Deus fez no Egito e no deserto, eles entenderam, eles confiaram e eles passaram a crer no Deus Todo-Poderoso. Tanto é que quando eles chegam lá com o relatório dos espias para Moisés, eles dizem: olha, a terra realmente é forte, ela é muito grande, os inimigos são fortes, lá tem gigante, mas se nós confiarmos em Deus e se Deus se agradar de nós, Deus vai nos dar aquela terra. Deus se revelou àqueles homens. Eles entenderam e passaram a conhecer o Deus Todo-Poderoso. Eu gosto do exemplo do apóstolo Paulo. Foi a mesma coisa para mim. O apóstolo Paulo, um homem totalmente erudito, conhecedor das escrituras, da lei, né, um rabino excelente, mestre da palavra de Deus. E ele se converteu. Ele se converteu e talvez passou na cabeça dele: eu sou, aqui de todos os apóstolos, eu sou o homem mais preparado, eu sou o homem mais conhecedor da Bíblia, do que todos os outros apóstolos, eu sou o que conheço mais. Então, certamente, a missão de liderar esta igreja vai estar nas minhas mãos, porque eu sou o homem mais preparado. Mas aí Deus olhou para ele e falou assim: muito pelo contrário, Paulo, você é mestre na antiga aliança,
mas você precisa conhecer a nova aliança. E aí a Bíblia diz que Paulo ficou por 10 anos sozinho, isolado, no deserto da Arábia, num seminário intenso com Deus. Deus falou para Paulo: antes de eu trabalhar através de você, Paulo, eu preciso trabalhar em você. Você precisa me conhecer verdadeiramente. Você precisa conhecer o mistério da nova aliança. Você conhece somente a antiga, onde tudo depende do homem. Agora você precisa conhecer a nova aliança, onde tudo depende de Deus. E Paulo escreve isso em uma das suas cartas. Ele escreve, se eu não me engano, aos Coríntios. Ele diz: de onde vem a minha suficiência? A minha suficiência vem de Deus. Então, meus irmãos, Deus tem um propósito para esse momento de sofrimento que talvez você esteja passando. Qual o propósito que é? Eu não sei. Mas tenha certeza que Ele tem um propósito. Há um plano de Deus preparado no meio de tudo isso. Deus está trabalhando. Ele não te abandonou, Ele não está em silêncio, vendo apenas o seu sofrimento. Ele está trabalhando na sua vida, na vida da sua família. Se nós perguntássemos aqui, quais pessoas que se aproximaram de Deus por causa de um sofrimento? Quantas pessoas? Levante a mão. Olha isso. Através de um momento de sofrimento se aproximou de Deus. Deus sempre tem um propósito para todas as coisas. E certamente Ele tem um propósito nesses sofrimentos que você está passando. Não perca a esperança, jamais. Não deixe passar pela sua cabeça que Deus não está vendo, que Deus não está cuidando. Ele está. Ele está com a sua vida na palma das mãos deles. As pessoas às vezes perguntam, num momento de alegria, de paz, onde é que está Deus? Deus está assentado no seu trono. E no momento de angústia, de sofrimento, de tribulação, aonde que Deus está? Ele continua sentado no trono. O mundo jamais saiu do controle das mãos de Deus. Jamais saiu e nunca vai sair. A Bíblia diz lá no livro de Jó que Deus é que dá ordem à chuva e é Ele que dá ordem à neve que cai no chão. O mundo, a natureza, todas as coisas estão no controle de Deus. Se a natureza está no controle de Deus, quanto mais a minha vida e a sua. Então não perca a esperança jamais. Não deixa a falta de esperança te pegar. Creia em todo o tempo que Deus está olhando por você. E o terceiro e último motivo, e para mim o mais fantástico, é o seguinte: que quando Deus proferir a sua palavra, o seu sofrimento acaba. Chegou os 400 anos, cumpriu-se o tempo que Deus estabeleceu para aquele povo ficasse escravo no Egito. 400 anos. Deus lá do céu bradou: é hora de tirar o meu povo da escravidão. Chegou o momento de tirar o povo da escravidão do Egito. E tudo que Deus faz, Ele faz através de sua palavra. Nós vemos lá no primeiro capítulo de Gênesis, que quando Deus criou o mundo, a Bíblia relata o seguinte: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus não criou o mundo na espécie de um toque de mágica. Ele criou o mundo através de sua palavra. Ele falou, Ele verbalizou e as coisas aconteceram. E Jesus Cristo é a palavra de Deus, meu irmão. Ele é a palavra de Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, disse que no princípio era o verbo, a palavra, né? A palavra grega significa logos, a palavra de Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se tornou homem e morreu por nós. Quando Deus disse a Moisés: Moisés, chegou a hora de tirar o meu povo da escravidão do Egito. E o povo saiu do Egito e se deparou com o Mar Vermelho. Estavam lá, o Mar Vermelho e aquele povo e o exército inimigo chegando. Deus então diz a Moisés: Moisés, ergue o seu cajado e o mar vai se abrir.
Quem será que foi que abriu o mar? Foi Moisés que abriu o mar? Foi a ordem de Moisés que abriu o mar? Moisés só fez o gesto, mas quem abriu o mar foi Deus. E eu imagino o seguinte, quando Moisés ergue o cajado, eu imagino Deus lá do céu dizendo: vento, sopre, mar, recue, porque o meu povo agora vai passar. Através da palavra de Deus, quando ele proferir a sua palavra, o sofrimento acaba. O maior exemplo que eu gosto de usar, irmãos, é o Vale de Ossos Secos. Todo mundo conhece aquela passagem do Vale de Ossos Secos? Quando Deus pega o profeta Ezequiel e leva em espírito a um vale que está cheio de ossos sequíssimos. E ele diz ao profeta: acaso pode viver estes ossos? E o profeta responde: só o Senhor sabe, só tu sabes, Senhor. Deus então diz ao profeta: então profetiza a esses ossos. E o profeta diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Agora eu te pergunto, irmão, ossos secos ouvem? Você já viu o esqueleto ouvir alguma coisa? Ouve? Osso seco ouve alguma coisa? Mas se for a palavra de Deus, ele ouve. Se for a palavra de Deus, ossos secos ouvem. E foi o que aconteceu, eles se levantaram, se ergueram, trouxe vida. É a palavra de Deus. E essa palavra que deu ordem ao mar, essa palavra que deu ordem aos ossos secos, é a mesma palavra que deu ordem a Lázaro, quando morreu, disse: Lázaro, vem para fora. É a mesma palavra que fala para o cego: cego, passe a enxergar. É a mesma palavra que diz para o paralítico: paralítico, tome o teu leito e anda. É a mesma palavra que diz para a menina que estava morta: levante-se, menina, você agora está viva. Essa é a mesma palavra que pode dizer para mim e para você essa noite: o seu sofrimento vai acabar. No momento certo. Na hora certa, meu irmão. Nós não podemos perder a esperança em nenhum momento. Porque nós temos que ter a certeza de que Deus, no momento certo, na hora certa, quando os seus propósitos se cumprirem, Ele vai se levantar e Ele vai dar ordem. Seja lá quem for, se for para o inferno, vai ser para o inferno, seja para o que for, Ele vai dar ordem. Ele é o único que consegue colocar uma porta onde não há porta. A Bíblia diz que Ele abre a porta e ninguém mais pode fechar. E Ele fecha uma porta e ninguém mais pode abrir. É Ele e somente Ele que pode fazer alguma coisa por nós. Se você está passando por um momento de angústia, de sofrimento, creia que Deus tem um propósito nisso. Creia que na hora certa, Deus vai te tirar desse sofrimento. E você vai ser abençoado. Nós jamais podemos perder a nossa esperança. Jamais. Jamais. Porque Deus é um Deus de milagres. Ele é um Deus que levanta o seu povo. Vamos se colocar de pé? O sofrimento, irmão, o deserto, não foi feito para o Filho de Deus. Deus não deseja que os seus filhos sofram. E Ele não deseja que os seus filhos passem pelo deserto. Mas às vezes é necessário que passamos pelo deserto. Às vezes é necessário que passamos por um momento de sofrimento. Mas o que nós precisamos ter em mente, e jamais perder a esperança, e colocar na nossa mente que é o seguinte: quando você estiver no deserto, fique atento, porque a terra prometida é o próximo passo. Depois do deserto vem a terra prometida. Depois do sofrimento, depois da tribulação, vem a paz, vem a alegria. E aquilo que era tristeza, Deus transforma em alegria. Aquilo que era tribulação, que era aflição, Deus traz a paz. Deus traz o refrigério. E Deus nos abençoa. Feche seus olhos, vamos orar.